Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e tenho importantes dicas de estudo para você nessa aula de hoje. Nessa aula, o que nós vamos iniciar de estudo? Vamos iniciar a parte de razão e proporção. Mas nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre razão. Então, o que a gente vai ver de razão aqui, turma? Nós vamos falar sobre... Deixa eu só pegar aqui a canetinha vermelha. Nós vamos falar o que é uma razão. Vamos também estudar para que servem as razões. E com um detalhe importante. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer tudo isso resolvendo um exercício. Beleza? Só que antes de resolver esse exercício, pessoal, eu preciso destacar aqui com vocês uma informação importante. A direção do nosso estudo, a partir do ano de 2021, vai ser baseada muito nas competências da BNCC, que é o que vai dar direção para o estudo do novo ensino médio. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui a competência específica 1 de matemática, para você entender como é que a gente seleciona as questões e como é que a gente monta a nossa aula. Olha o que diz essa competência específica 1 na parte de matemática e suas tecnologias no ensino médio. Ele fala bem aqui, olha, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos. Sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza, ciências humanas, das questões socioeconômicas, tecnológicas, divulgadas por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. Então, observa aqui a direção que a gente está tomando na hora de resolver exercícios. Não podem ser quaisquer questões. Nós temos que resolver questões que abordem esses aspectos aí. Então, observa que a matemática ela vai aparecer dentro das ciências da natureza, ou seja, dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, mas também dentro das ciências humanas, história, geografia, vai aparecer dentro da filosofia, dentro da sociologia, tá bem? Então, entenda que você não pode compreender a matemática como uma ciência isolada, e sim como uma ciência que aparece dentro de outras áreas, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou mostrar aqui uma questão para vocês, onde a gente vai entender o que é uma razão e para que ela serve. Tudo bem? Olha a questão que eu coloquei aqui. Para fazer uma caminhada de 900 metros numa pista reta, então eu já vou começar aqui a destacar os dados da questão, certo? Pedro decidiu dividir o percurso em 12 partes. Observe que eu estou destacando as informações da questão. Após completar 5 partes desse trajeto, ele parou para descansar. E aí vem a pergunta, né? Faça o que se pede em cada item. Pessoal, na nossa aula anterior, no nosso vídeo anterior, eu comentei com vocês dessa técnica aí, que consiste em você dividir o problema em 3 partes. A primeira parte a gente acabou de fazer. A gente se pergunta quais são os dados da questão. Então, eu marquei aí, com o nosso marca-texto em amarelo, as principais informações. Agora, na segunda parte da nossa técnica de solução de questão, a gente vai se perguntar o que é que o problema está pedindo, né? E aí aparece do item A até o item E as perguntas. Então, primeira parte, identifiquei os dados da questão. Agora, eu me pergunto o que é que a questão quer que eu calcule, o que é que ela quer que eu faça. E o terceiro e último passo, eu vou me perguntar como eu vou fazer isso, né? Quais são os conceitos, as definições, caso precise ou não de uma fórmula, certo? Então, observe o que a gente vai fazer agora. Olha só, eu coloquei aqui o item A, B e C de uma vez só, porque ele vai possibilitar a gente resolver e explicar esses 3 itens de uma vez só. Dá uma olhadinha aí. No item A, desenhe a pista. Vamos ver aqui, ó. Desenhe a pista em que Pedro está caminhando, fazendo as divisões de acordo com o enunciado. Depois, use a letra P e represente a posição onde Pedro parou para descansar. Aí vem o item B. Pinte, ou seja, né? Coloca uma corzinha aí, a parte da pista que Pedro percorreu
até o descanso. E no item C, olha o que ele diz. Escreva a fração, ou seja, a razão, que representa a parte que Pedro já caminhou nessa pista até o momento do descanso. Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Olha só o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui para vocês essa imagem como se fosse aqui a pista que o Pedro irá percorrer. Vou fazer aqui um desenhozinho aqui, fazer de conta que esse camarada aqui, ó, é o Pedro, né, que vai andar nessa pista. Então, desenhe a pista em que Pedro está caminhando fazendo as divisões. Está aqui o item A, eu desenhei a pista, certo? O item B, pinte a parte da pista que Pedro percorreu até o descanso. Veja que ele diz lá no enunciado da questão que ele percorreu 5 partes, né? Então, vamos marcar aqui as 5 partes, aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Pedro percorreu essas 5 partes até que ele resolveu parar para descansar. Obviamente, se você olhar para cá, já que esse meu percurso está dividido em 12 partes, aqui eu teria 7 partes. Tudo bem? No total, eu tenho aqui 12 partes. Beleza? Faz sentido para você até aqui? Então, de quebra aqui, a gente já fez a letra A e a letra B. Tudo bem? Agora vem o item C. No item C, ele diz assim, escreva a fração, ou seja, a razão, e aqui eu já estou associando a ideia de razão com a ideia de divisão, né, de fração, que representa a parte que Pedro já caminhou nessa pista até o momento do descanso. Então, o que aconteceu aqui? Nesse item C, ele percorreu 5 partes de um total de quanto? De 12 partes. Beleza? Então, presta atenção. Nessa questão, eu estou já mostrando para você que a ideia de razão é muito associada à ideia de fração. Então, isso aqui é a razão entre o número de partes que Pedro percorreu em relação ao todo do percurso aí, tá certo? Então, item A, item B e item C da nossa questão resolvidos, ok? Fez sentido aí para você? Vamos ver agora o item D e o item E. Olha só as perguntas que são feitas no item D e no item E. Observa bem o que é que nós temos aqui para analisar. Na letra D ele fala assim, qual a fração, ou seja, a razão, que representa a parte da pista que falta para Pedro completar o trajeto. E na letra E, ele pergunta o seguinte, quantos metros Pedro percorreu até o momento do descanso? Beleza? Eu vou aproveitar aqui de novo a nossa pista aí e destacar algumas informações para vocês. Olha bem, turma, o que eu já sei? Eu já sei que ele percorreu essas 5 partes aqui, ó. Percorreu essas 5 partes, beleza? O nosso amigo Pedro, ele está bem aqui, ó. Pode representar pela letra P, né? Beleza. Então, o que eu tenho que pensar aqui, olha? Eu já sei que ele percorreu 5 partes do total das partes. 5 partes de 12 partes, certo? E na letra D, ele fala assim, qual a fração, ou seja, a razão que representa a parte da pista que falta para Pedro? O que está faltando para ele? Está faltando essas 7 partes aqui, ó, que a gente pode destacar para vocês na cor azul, beleza? Então, aqui, olha, está faltando 7 partes do total, ou seja, 7 de 12 partes, beleza? Então, essa aqui já é a resposta do item D, certo? 7 de 12 partes, beleza? Então, de novo aqui, ó, nós temos uma razão, ok? De novo aí, nós temos uma razão, certo? Então, isso aqui é uma razão, ou seja, é uma fração do todo, é uma parte do todo. E na letra E, ele pergunta assim, quantos metros Pedro percorreu até o momento do descanso, certo? Então, para nós respondermos esse item E, eu tenho que pensar o seguinte, ele percorreu 5 partes, né, do total, ou seja, 5 sobre 12 de quem?
do comprimento total da pista, 900 metros. Essa seria uma saída, uma estratégia de solução. Então, se eu multiplicar aqui, 5 vezes 9, dá 4.500. Aqui embaixo desse 900 tem um 1, né? 1 vezes 12 é o próprio 12. Se você fizer essa divisão aqui, 4.500 por 12, você vai chegar em 375 metros. Beleza? Então, uma saída aí, uma solução para essa letra E, a gente acabou de desenvolver. Ok? Pronto. Beleza? Ok, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar os nossos próximos encontros. Tchau, até mais!